Então, vou chamar aqui para nosso segundo debatedor aqui, o irmão Aganju, né, que faz parte do Comitê contra a Covid de Cachoeira, do Centro Comunitário Luiz Orlando e do Cine do Povo, para dar o seu salve aí em relação ao legado do Múmia Abu Jamal para nós. Salve, Fred, a palavra está com você, meu parceiro. Salve, salve, geral aí que está na live. Primeiramente eu queria agradecer a convocação e dizer assim que para mim tem grande significado, né? Não só estar na campanha de liberdade de Múmia, que é algo que a gente já é signatário há algum tempo já, como eu vou relatar aqui em minha fala. Não só por ser o aniversário de Múmia, tá ligado? Mas sobretudo, Léo, por algo que você disse anteriormente no começo da sua fala, parceiro, que é a posição que a gente está dentro desse contexto de guerra racial de alta intensidade, né? A gente vê que o legado de Múmia, Abu Jamal, ele transcende a questão prisional, compreende? É a luta pela dignidade, é a luta por questões básicas. E uma das coisas que vai orientar minha fala aqui é isso, é entender que falar sobre Múmia Abu Jamal também é falar sobre tudo que está acontecendo conosco agora, em um contexto de guerra racial de alta intensidade, em um contexto, né, de um bioterrorismo dirigido por toda essa ingerência num contexto de pandemia, em um contexto enquanto milhões estão, né, na fronteira da fome, alguns poucos homens brancos estão bilionários. Então, há um regime de poder, né, há um contexto dessa supremacia que, tal qual o Múmia Abu Jamal analisou há décadas atrás, né, e criou dispositivos organizativos para enfrentar. A gente tem feito isso. E quando eu digo a gente, é sobretudo um campo específico dentro da política racial, né, no Brasil, que é o que a gente tem chamado de cinturão comunitário, né, que são organizações pretas, a grande maioria, né, que tem como perspectiva ideológica o nacionalismo negro, o panafricanismo, e que tem feito ações comunitárias públicas e subterrâneas no centro nervoso dessa guerra racial de alta intensidade, né? E eu, Aganju, estou aqui agora no Centro Comunitário Luiz Orlando, como o próprio Léo falou, faço parte do Comitê, né, de Solidariedade Popular de Enfrentamento ao Covid-19 Cachoeira, Bahia, e são instâncias, né, que foram criadas nesse contexto comunitário, nesse contexto de uma luta por dignidade. Então a gente entende que nossa luta está totalmente sintonizada com o Múmia, que é também, né, um dos nossos, vamos dizer assim, ideólogos, um de nossos, né, formadores ideológicos e teóricos. Então, estamos demarcando um campo, né? Por que a luta de libertação de Múmia Abu Jamal é tão invisibilizada, né, dentro da própria política racial, não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral, né? Por que essa luta não toma as proporções, né, que, por exemplo, pessoas como Angela Davis, né, pessoas como, sei lá, determinado digital influencer A ou digital influencer B, preto, né, tem no planeta Terra? É uma luta outra, é uma luta diferenciada, é uma luta subterrânea, é uma luta que difere, de fato, né, conferir dessa supremacia. E não é por menos que Múmia Abu Jamal, né, tem sobre o calvário durante essa... O que essa supremacia branca faria com a Sata Shakur, por exemplo, se ela não tivesse empreendido fuga, né, há décadas atrás. Uma pessoa também altamente influenciada e conectada com o Abu Jamal. Então, é dessa perspectiva, né, de uma perspectiva comunitária, né, do entendimento da centralidade no trabalho comunitário e no entendimento que estamos em guerra, né, e sobretudo do entendimento de que esse caráter bioterrorista dessa guerra não vai se passar agora, entendeu? A gente tem essa clara evidência, né? Múmia tem essa clara evidência. Coisas que Múmia falou na década de 70 estão acontecendo agora, tá ligado? Então é desse local que a gente está falando, de um local comunitário, né? De uma perspectiva organizativa comunitária e de uma perspectiva ideológica nacionalista preta, panafricanista. Então é esse cinturão comunitário que eu estou dizendo aqui. E queria dizer assim que a luta de Múmia Abu Jamal eu conheci anos atrás, mais especificamente assim em 2003, para vocês verem a dimensão, né, da luta de um mano que está preso, que em tese a luta dele seria uma luta contra apenas o sistema carcerário, mas como o símbolo de sua luta e, sobretudo, né, o que Múmia tem formulado, que ele tem, né, nos educar através dos seus livros, através dos seus comunicados, tem impactado em gerações. Então, em 2003, em Salvador, em um contexto de um movimento chamado Revolta do Buzu,
né, que foi um movimento que parou Salvador, inclusive foi um movimento, né, que foi o nascedouro e que foi a referência organizativa para o movimento Passe Livre, né, e anos depois todo mundo conheceu, etc e tal. E nesse movimento em 2013 em Salvador, foi que eu conheci a luta de Múmia através de um panfleto, né, de um fanzine, né, que me foi dado por um punk preto, tá ligado? Um parceiro também que tinha conexão com comitês em outros estados. Então foi no meio de uma luta estudantil, no meio de uma luta por dignidade, por mobilidade urbana, que pá, eu recebi um panfleto. Na época, a Múmia ainda estava num contexto, né, de estar no corredor da morte. A luta era para o mano sair do corredor da morte, né? Então foi assim que eu conheci Múmia. Anos depois, né, o movimento social me apresentou, vamos dizer assim, o pensamento de Múmia Abu-Jamal de forma mais complexa, né? Sobretudo dentro do contexto das ações da campanha Reaja, né? Hamilton Borges, por exemplo, um grande conhecedor da obra de Múmia, e mais do que isso, através da ação antiprisional da Reaja, através da ação, né, de enfrentamento ao genocídio do povo negro, Múmia Abu-Jamal sempre foi uma referência presente, tá ligado? E foi nesse contexto que uma pessoa específica, né, um dos fundadores da Reaja, né, mais especificamente Leonis Zumbi, me apresentou um livro, né, que é o livro Ao Vivo do Corredor da Morte, que é o livro, é o único livro publicado no Brasil de Múmia Abu-Jamal, que é esse livro aqui, inclusive, ó. Muito raro, eu acho, hoje em dia. Acho que até merece uma republicação, e sobretudo por nós, né, do campo comunitário, das editoras nacionalistas pretas. E aqui eu conheci mais profundamente o pensamento de Múmia, conheci um pouco sobre o MOVE, como o parceiro falou, né, anteriormente. E anos depois eu me bati com a imagem de Múmia em vários contextos, né? Em 2011, por exemplo, em um contexto também que eu fiquei mais ou menos um mês aí em São Paulo, e tive contato com várias organizações pretas. Na época estava se montando um comitê de enfrentamento ao genocídio, inclusive na cidade, né? Conheci a obra de Múmia grafitada nas ocupações, lutas de moradia no centro, compreende? Fui em uma roda de rima, que também estava grafitada a imagem de Múmia Abu-Jamal. Então, Múmia Abu-Jamal é mais do que uma luta antiprisional, compreende? É uma espécie de um modo de vida, um comportamento político que, sobretudo, esse campo, né, nacionalista preto tem tomado, né, de várias formas, seja no Brasil, na diáspora, vamos dizer assim, africana de forma geral. E o legado transnacional de Múmia, ele foi muito propagado, sobretudo pela cultura hip hop também, né, como eu disse. Além dos grafites, que eu já vi em vários contextos, grafites de Múmia, em vários contextos organizativos que eu já participei, a gente tem grupos de rap como, por exemplo, Dead Press, né, como, por exemplo, o próprio professor, né, e filósofo K.S. Oni, né, como o próprio Tanclan, né, Racionais MCs, Mano Brown cita Múmia em várias músicas, né, não só nenhuma. Assim também como o DMN, né, dentro do Movimento Negro, que é um grupo de rap também histórico da cultura hip hop no Brasil. E na Bahia, né, especificamente, conheci muito a história de Múmia, isso é legal, foi muito transmitido para uma geração, né, através da obra do grupo de rap Fúria Consciente, que é um grupo de rap pan-africanista, né, aqui da Bahia, que sempre teve em suas letras, né, a propagação desse legado de Múmia Abu-Jamal. Além do hip hop, o legado de Múmia ele foi espalhado pelos rincões, compreende? Porque Múmia, né, como o irmão bem falou, não é só um jornalista, mas é um teórico, é um formulador, né, mano? E o cara dentro de quatro paredes, ele consegue ter uma certa clarividência, né? De alguma forma conseguir se conectar com tudo que está aqui fora. E Múmia, assim, o pensamento dele foi muito importante para vários movimentos anti-imperialistas, tá ligado? Sobretudo no contexto do pós-NAFTA, né? Em um contexto, né, das privatizações no começo da década de 90, também no começo dos anos 2000. O pensamento de Múmia foi referência para vários agrupamentos organizativos, sobretudo de luta por moradia, sobretudo movimentos comunitários antiprisionais, de luta contra a brutalidade policial, compreende? Os fóruns sociais mundiais no Brasil, quando ainda era uma referência organizativa, tinha eixos de formação especificamente sobre esses presos políticos, né? E Múmia era uma das figuras mais centrais nesse contexto. A gente pode também ver a referência de Múmia Abu-Jamal muito forte
né, em determinado setor da política racial nos Estados Unidos, né? Observe, você já viu em algum momento Black Lives Matter falar sobre Mumia Abu-Jamal? Eu nunca vi. Então, Mumia Abu-Jamal é uma figura subterrânea no própria política racial nos Estados Unidos, né? Porque, sobretudo num contexto, né, vamos dizer assim, da tragédia após Obama, né? Depois que o castelo de Obama caiu, né? Se foi percebido que Obama era mais um joguete da supremacia, né? Mais um robô a serviço da supremacia branca. Várias organizações nacionalistas negras, né? Diante desse contexto, propagaram mais ainda as ideias de Múmia. Porque Múmia, ele sempre alertou sobre os perigos, os limites da social-democracia, né? Os limites e possibilidades, né, de uma pretensa representatividade. Ele falava isso aqui, ó, nesse livro. Compreende? Que foi publicado aqui nos 2000, mas que ele já escreveu há muito tempo atrás, talvez até na década de 90, se eu não me engano. Então, organizações como Rui Penilton Gun Club, compreende? Organizações como, por exemplo, os Remanescentes do Blar, que era a organização, né, que a Sata Chaco fazia parte, e dos Novos Panteras Negras, né, que muitas pessoas devem conhecer pelas ações que tiveram no passado, de pessoas pretas nos Estados Unidos armados, coisa e tal. São organizações, né, de filhos de antigos panteras e de pessoas que são intimamente ligadas a essa luta pela liberdade de Mumia Abu-Jamal. Porque Mumia Abu-Jamal ele se tornou algo assim, como o verso de Racionais falou há tempos atrás, né, Voz Ativa, precisamos de um líder de crédito popular, como Malcolm X em outro tempo foi na América. E Múmia se tornou, né, vamos dizer, esse ponto de unidade de várias lutas, né. No Brasil, a gente não pode deixar de ressaltar aqui, né, de como o MNU, né, inseriu, né, a pauta da luta por liberdade de Múmia e pela luta de dignidade que ele representa no contexto da política racial, né. A gente pode retomar aqui, por exemplo, né, no ano de 1995, o MNU fez um grande ato em frente do consulado dos Estados Unidos, onde reuniu mais de 1.000 pessoas de diferentes organizações a partir do comandamento dessa organização, que na época, né, ainda tinha um setor, vamos dizer assim, fortemente influenciado pelos princípios do nacionalismo preto, pelos princípios organizativos do panafricanismo. Então, o MNU que insere, né, vamos dizer assim, essa pauta dentro da política racial no Brasil. Anos depois, né, a partir de 2005, a campanha Reaja, sem sombra de dúvidas, é a principal organização nacionalista preta, né, que não só propaga o pensamento de Mumia Abu-Jamal, mas que dissemina esse pensamento dentro, compreende, não só do sistema prisional, mas de várias organizações comunitárias, compreende? Assim como também várias associações, né, de familiares de presos que se espalham por todo o Brasil, que tem na história e na memória de Mumia Abu-Jamal, né, um exemplo não só de luta política, mas também um exemplo, vamos dizer assim, de uma cultura organizativa, né, de um procedimento, né, de enfrentamento a essa supremacia. A gente também não pode esquecer também, né, acho que talvez uma experiência mais recente, mas altamente impactante do ponto de vista da memória de Múmia, que foi, né, a campanha pela liberdade de Rafael Braga. Né? E não é à toa que o nome foi esse, Campanha pela Liberdade de Rafael Braga, uma referência direta à campanha pela liberdade de Mumia Abu-Jamal. Né? Campanha essa que nós aqui do Centro Comunitário Luiz Orlando fomos signatários. Né? E não foi uma referência apenas estética, mas uma referência organizativa. Não é isso, Léo? Do ponto de vista do método adotado, do ponto de vista da vocalização da pauta, do ponto de vista dos objetivos subterrâneos e dos objetivos anunciados. Então vocês podem perceber, dentro dessa breve contextualização, né, de como a história do irmão, né, e não é uma história, vamos dizer assim, individualista, não é um personalismo, né, ele está dentro de um contexto, como essa narrativa dele tem inspirado gerações, tá ligado? São gerações que eu faço parte, que o próprio Léo também faz parte, que o irmão que estava aqui na live também faz parte. Então há uma cultura política, né, há uma cultura política racial que representa, né, essa luta de liberdade de Mumia Abu-Jamal. E é uma campanha que tem décadas, né? E como uma campanha, ela acontece se alguém impulsiona. Então há fluxo e refluxo. Durante algum tempo a campanha ela se invisibiliza mais, depois a campanha volta. Agora tomou um novo fôlego, porque, por exemplo, é a primeira vez, né, que eu estou na campanha pela liberdade de Múmia,
que a gente consegue um contato com a família, né? Para mim foi emocionante ouvir um áudio de Múmia Abu-Jamal, agora recente, né? Nunca pensei na minha vida que eu ia ter essa honra de escutar a voz de Múmia Abu-Jamal, tá ligado? Então, também a gente percebe que novos contornos estão se tomando essa luta, né? Uma luta que cada vez mais né, uma luta transnacional. E o legado de Múmia, né, vamos dizer assim, nesse contexto de guerra racial de alta intensidade, nesse contexto, né, de guerra híbrida, de bioterrorismo, né, dentro dessa pandemia do Covid-19, é entender que nossa vanguarda, tá ligado, é a luta pelo básico, tá ligado, família? Então, a luta de Múmia tem influenciado várias organizações dentro do campo da luta antiprisional, né, dentro do campo da luta por moradia, né, da luta por território, de ocupação de terra, né, porque Múmia ele traz tudo isso em seu pensamento, né, o pensamento de Múmia é pautado na autonomia, né, no faça você mesmo, né, no nós por nós, compreende? Então, por isso, de alguma forma, que ele teve aproximação ao pensamento dele, né, sensibilizou outras categorias, outros agrupamentos, como, por exemplo, a própria luta na Palestina, né, eu vi há anos atrás um grafite de Múmia no meio dos destroços, tá ligado? No meio da guerra empreendida pelo sionismo israelense na Palestina, um grafite gigantesco de Múmia, né? Então, para vocês verem que já transcendeu a questão prisional, já transcendeu, né, a uma questão meramente de onde ele está localizado. É uma luta, né, que está empreendendo um novo modo de vida, compreende? É uma luta civilizacional. É isso que eu quero dizer, né? Quando a gente diz libertem Rafael Braga, né? Libertem Múmia Abu-Jamal, né? Quando a gente está na luta por nossa vida, né, de enfrentamento à brutalidade policial, a gente está dizendo que a gente quer um outro padrão de civilização, porque até aqui a gente percebeu, né, que seja essa pandemia do Covid-19, né, ou seja a guerra racial empreendida pela corporação policial, é um projeto de poder que independe de governo A, de governo B, né, de gente bem intencionada, de gente mal intencionada. É uma estrutura, uma engrenagem que continua, né, e cabe a nós, desse campo comunitário, construir estratégias, e Múmia tem nos auxiliado a isso, né, apesar de estar preso, né, apesar, né, de ter, vamos dizer assim, um ódio quase pessoal do Império contra ele, né? Múmia Abu-Jamal foi um grande tabu dentro do contexto do governo de Obama, né? Obama respondia a tudo, mas se silenciou diante, né, o processo de encarceramento de Múmia Abu-Jamal, que ele poderia ter encerrado com indulto, né? E lembrando que se vocês retomarem as fotos de Obama na década de 90 e 80, ele estava em várias marchas, em vários atos pela liberdade de Múmia Abu-Jamal, né? Então o pensamento também de Múmia nos fala sobre essa linha auxiliar, né? Nos fala também que nesse contexto de guerra racial de alta intensidade, há agrupamentos de pessoas pretas que têm lucrado com essa desgraça, né? Há agrupamentos de pessoas pretas que têm lucrado com a indústria carcerária, né? Com a indústria da matança generalizada dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Então Múmia alerta esse seu pensamento, e mais uma vez o pensamento de Múmia se torna assim, né, como diria Milton Santos, clarividente, né, do ponto de vista do nível de criticidade do irmão, né, e do nível de certeza de propósito. E aí, nesse sentido, eu percebo também que Múmia Abu-Jamal, né, e vai lembrar que ele está vivo, tá ligado? Como o Léo bem falou, não estamos fazendo uma homenagem a alguém que já se foi, tá ligado? Ele não dá mais certeza ainda quando a gente diz que não existe crise de liderança, tá ligado? É uma figura que tem o mesmo grau de importância do que pessoas como Hamilton Bodes, né? Assim como o Dr. André Beatriz, assim como o Cacique Babau, assim como o Jorge Rasta, compreende? E outros, né? Mais velhos, que não só começaram essa luta, né, numa perspectiva do trabalho comunitário organizativo, que é o que nos diferencia, mas que estão ainda atuantes, nos inspirando, nos ensinando, nos orientando, né, nos dando um farol para os tempos que se anunciam, né? Sobretudo Dona no Zilda contexto Chaves, que agora aqui da escola. Tá ligado, Dona Zilda? Sobretudo em um contexto que agora começou o século XXI, né, família? Agora na segunda década que começou o século XXI. E é daqui para pior. Não se enganem com o discurso de digital influencer, com o discurso de coach, compreende? Com o discurso verborrágico, tá ligado? De uma Kemet que não diz nada sobre nossa realidade, tá ligado?
A gente tem que trazer Kemet para um contexto de guerra que nós estamos. Somos um povo derrotado. Somos um povo sob regime de domínio, né? E cada vez mais essa engrenagem está se sofisticando. E agora, com o advento do Covid-19, chegou em outro nível, né? Como o Léo falou bem no começo, vejam só, dentro de um contexto de que a pauta racial nunca foi tão vocalizada, né? Seja na TV, no rádio, na música, de um aparente, né, grau de representatividade, de um aparente progresso. Veja a condição que nós estamos agora, né? Vejo que a maioria das pessoas pretas que estão organizadas estão fazendo num contexto de pandemia. São pouquíssimas as organizações que têm construído estratégias híbridas, né, para frear os efeitos econômicos e sociais do Covid-19. Agora, a gente vê um movimento, né, depois de muito nos observarem, Léo, de algumas organizações grandes dessa linha auxiliar, né, de fazer agora campanhas nacionais pela distribuição de cesta básica, né? Campanhas nacionais pela... Um ano de pandemia, mano. Um ano já de pandemia. Compreende? Pela distribuição de máscaras. Mas apesar de imitar nosso método, é gritante a diferença, porque o que você vê nas redes sociais dessas organizações de linha auxiliares, né, é um verdadeiro calvário da desgraça coletiva, né? Ele distribui as cestas básicas e tira as fotos das pessoas, né? Expõe nossos irmãos e nossas irmãs. Vocês nunca vão ver isso da gente. A gente tem assistido mais de 100 famílias desde o ano passado para cá. Você não vai ver nas redes sociais do comitê a foto de ninguém, né? A maioria das vezes que a gente distribui cestas básicas ou máscaras, ou no próprio corre mais, vamos dizer assim, mais distinto da gente, que é as notas comunitárias, nós poucos divulgamos, porque a gente entende, né, que é uma metodologia nova que nós estamos desbravando. Essa metodologia que nós estamos adotando agora nesse contexto pandêmico não vai se encerrar daqui a 1 ano, daqui a 2. É pelo menos uma década nesse contexto para quem quer sobreviver, para quem tem certeza de propósito. Então, a luta de Múmia também nos dá essa certeza, tá ligado, Léo? De tipo assim, não, de fato as coisas são a longo prazo, né? De fato, nem todos os irmãos e todas as irmãs, né, estão alinhados com nossos princípios, né? De fato, a luta de enfrentamento à supremacia branca parte, sobretudo, de uma posição de autonomia e não autonomia verborrágica, compreende? É uma autonomia que vai desde, né, do controle de nossa imagem, de nossa comunicação, assim como também o que a gente tem empreendido aqui, uma política de soberania alimentar, né, ou uma política de segurança alimentar, como o Léo bem falou no começo de sua fala. Ou mais do que isso, uma campanha também, né, uma perspectiva também de soberania energética e hídrica, né, como estamos construídos aqui junto, né, a Casa do Boneco e a Casa de Maate, através do empreendimento do Quilombo Iluminado, né, onde vamos construir um sistema, né, vejam bem, um sistema de energia solar, né, em um território quilombola e com a perspectiva, né, de reocuparmos esse território. Então é para lá que vai. É esse o tipo de luta, é esse o tipo de desprendimento de várias coisas que a gente está tendo no que a gente está fazendo. Então, trazer a memória de Múmia Abu-Jamal é não só demarcar, né, esse momento ímpar também na política racial no Brasil, compreende? Que é esse momento que eu vejo que o nacionalismo preto, o panafricanismo, ele tem se consolidado cada vez mais, né, não apenas como ideologia, mas como um princípio organizativo, né? Então acho que consagra isso e nos dá também novos patamares, porque depois de muito tempo temos um contato direto com a família de Múmia, né? O que possibilita contatos, o que possibilita articulações transnacionais para além da campanha por sua liberdade. Então basicamente é isso que eu tenho para dizer. Mais uma vez agradecer, tá legal dizer que eu me sinto honrado de estar aqui. Eu me sinto tipo assim, como Tuco Williams, tá ligado? Que foi também outro preso político que infelizmente foi assassinado, né? Foi assassinado por Schwarzenegger, no governo de Schwarzenegger na Califórnia, né? Condenado à morte. E Tuco Williams, em determinado momento, ele teve a oportunidade de conhecer o Winnie Mandela, tá ligado? E ele falou que ele não sabia nem o que falar, que ele sentia apenas que era um merecimento espiritual aquele encontro, e eu vejo que é um merecimento espiritual para todos nós que estamos envolvidos, né, nessa retomada da campanha pela liberdade do mundo no Brasil, compreende?
é um merecimento espiritual, é uma comprovação de que o que a gente tem construído nesses anos, né, e são gerações, compreende? De fato tem um propósito e não só uma relevância, tá ligado? Mas, vamos dizer assim, uma importância histórica para tudo que estamos construindo. Firmeza total, Fred. Só relembrando, pessoal, de vocês irem na página lá da campanha pela liberdade de Mumia Abu Jamal, verem o esquema lá de mandar os e-mails. Foi bem frisado aqui pelo irmão Diop, né? É bom frisar que o irmão estava condenado à pena de morte, correto? O irmão foi a pena do irmão foi retrocedida para o corredor da morte, para a prisão perpétua, por conta dessas mobilizações, certo? Então, como disse o Fred aí, antes de qualquer revolucionário de Facebook, o irmão Alaru tinha um termo que ele usava, revolucionário de escrivania, certo? Ficar escrevendo um monte de merda por aí é uma deliberação da família, certo? E nós cumprimos uma deliberação da família da campanha sabendo que existe essa brecha. O irmão, ele está entre nós, ele mandou um áudio para a campanha, nós traduzimos esse áudio também, tá lá nas páginas, lá Libertem Múmia, um áudio que é de arrepiar, tá ligado? Um áudio, um irmão ainda lúcido, um irmão ainda, tá ligado? Ainda, porra, com sangue na voz, o irmão ainda combativo, o irmão ainda esperançoso. Esse irmão tá realmente em outro nível espiritual, né? Então, se esse irmão quer ainda estar entre nós, e a família quer isso, a nossa obrigação não é ficar debatendo teoria, não é ficar de preciosismo. A nossa meta é cumprir a deliberação, correto? Então, rapaziada, a gente vai agradecer a todo mundo que participou da live aí. O nosso irmão, o Diop, a conexão dele caiu, certo? Nós não temos tempo para pergunta, certo? Porque nós, para a live ficar mais redondinha, a gente botou 1h30. Então, o que o coletivo sugeriu aqui era que a gente terminasse essa live e gravasse para ela poder ficar aí disponível também para o pessoal poder ver depois. E aí, se o pessoal aí que está nos comentários aí topar, a gente abrir outra só para pergunta, tá ligado? Mais uns 20 minutos ou algo assim. E se vocês aí que estão participando, né, dá o retorno aí, ó. Se vocês acharem que é de boa, é o que a gente vai fazer, certo? Dá o salve aí que alguém tem alguma pergunta, se não tiver também a gente encerra. Então demorou. Seguinte, Fred, de qualquer forma aí, então, como o nosso irmão Diogo aqui, vou tentar botar ele de novo para ele dar o salve, fazer a despedida, depois você também, e a gente abre outra aí para quem quiser, né, fazer alguma pergunta, dialogar com nós, debater. Fred, enquanto isso, pode dar o seu salve final aí, seu salve final, seus agradecimentos aí, seu salve, e eu vou tentar adicionar o irmão aqui. Beleza. Não é isso, família. Eu acho que é um momento único, né? Uma retomada de uma campanha de décadas, uma campanha transnacional que, inclusive, atravessou o seu próprio sentido inicial, sua própria pauta. Eu acho que geral tem que pegar a visão, tá ligado? Porque se não pegar a visão vão pegar vocês de que o que está ruim vai ficar pior, compreende? Não há perspectiva de mudança, não há perspectiva de melhora, né? Na verdade, essa guerra racial ela vai ser cada vez mais acirrada, né? Na verdade, a pandemia do Covid-19 ela vai tomar outras dimensões, né? Sobretudo em um contexto também de um bioterrorismo, né? De que essa pandemia está sendo utilizada politicamente, né? De forma geral por governantes da social-democracia, compreende? Então, temos que nos organizar, e temos que nos organizar em uma perspectiva de construir instituições autônomas, de construir canais transnacionais, né? Sobretudo com organizações comunitárias, família. Como o Léo falou, se você não é de organização comunitária, né? E eu digo aqui, repito, e desafio qualquer um a dizer o contrário, as organizações comunitárias pretas, né? São a última linha de autodefesa dessa supremacia, compreende? As organizações comunitárias pretas, né, que estão alinhadas aos princípios do nacionalismo preto e do panafricanismo, são a linha de frente, compreende, no que diz respeito da construção de outra perspectiva civilizacional, né, da construção de realmente de mundos possíveis, né, dentro de todo esse terror racial que estamos vivendo. Então, se você por algum motivo se sensibiliza ou não pode estar nessas organizações,
ou não tem também, né, a dinâmica para estar, porque de fato é uma luta difícil, né? A gente fala aqui, mas estamos narrando apenas, não estamos falando dos revés, que são vários, né? Desde o perigo de vida, né? Desde o perigo de morte prematura, enfim. Mas apoia essas organizações e pode ser apoiado de várias formas, compreende? Sobretudo em um contexto desse, né? De que estamos todos, né? Vamos dizer assim, compulsoriamente em modelos remotos, né? Em modelos pautados na direção através das redes sociais. Fica mais fácil ainda dar um apoio tático, até porque nossos métodos, em certo sentido, são arcaicos. Então nós estamos também nos adaptando, né, a toda essa engenharia digital, porque o nosso trabalho é na base, né, comunitária. Nosso trabalho é subterrâneo, né? A pandemia pode ter parado várias agências para muita gente, mas para nós não. Nós só adequamos o método, compreende? Agora nosso método de trabalho comunitário organizativo é híbrido, né? Articulando tanto ações remotas como também com ações também, né? Vamos dizer, não só subterrâneas, mas pontuais dentro dessas áreas mais diretamente atingidas pela Covid-19. Então é essa a mensagem que eu tenho para dar, tá ligado, Léo? É mais uma convocação mesmo. E dizer que essa live, né, é só o começo de várias outras ações que a gente vai tomar, compreende? De comunicação, de apoio às deliberações e decisões, né, que o movimento que coordena essa campanha de Múmia, que é um movimento sobretudo familiar, de seus familiares, né, estão dando essas diretrizes para nós. Então é isso. Firmeza, Fred. Então a gente não conseguiu contato com o irmão de Upe, né? Vou dar um salve aqui também, agradecer a todo mundo aí que participou, frisando aí que fiquem de olho lá nas páginas da campanha Libertem Múmia. E é isso aí que o Fred falou, né? Nós acreditamos que esse tipo de luta não é um tipo de luta que pode ser protagonizado por qualquer um, né? O nosso tipo de luta, tipo assim, nós não veste uma camisa da luta, tá ligado? Como disse o Fred, é nosso estilo de vida, tá ligado? É a luta pela nossa vida, não tem tempo para debate, para treta, para preciosismo, é tipo assim, é ação, certo? De qualquer forma, a gente dá um salve aí a todas as organizações preta autônomas, realmente, de verdade, agora, sobretudo depois dessa live, né, que a gente fechou um ciclo de divulgação dessa campanha do irmão, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade está jogada aí também, não só para as nossas organizações, nem para a campanha, mas para toda organização que se diz, que se considera preta autônoma, certo? Todo mundo tem os seus conteúdos aí, os seus corres aí. A Papa Reaja não conseguiu participar por conta desse corre comunitário essa semana, certo? Mas está alinhada conosco. No próximo evento vão ser convidados, o Hamilton vai ser convidado novamente. Mas é muito importante que nós, a gente que vai garantir o legado e a visibilidade da campanha desse irmão, certo? Não vamos deixar a linha auxiliar fazer isso, não vamos deixar os pretos da casa fazer isso, né? O legado de Múmia é um legado que é muito caro para nós, tá ligado? A gente se preparou espiritualmente para poder fazer essa live, para poder fazer esse evento, porque nós temos um respeito profundo por esse irmão estar vivo. Muitas vezes até, tá ligado, né, Fred? É um constrangimento de ver como o irmão se mantém vivo, se mantém altivo. O áudio do irmão é de arrepiar. Eu peço para que vocês depois dêem uma olhada lá nas plataformas da campanha, certo? Que eu acho que é uma parada que realmente é um bagulho que inspira. Então, vou dar um salve aí, vamos finalizar a live. Boa noite a todos aí. A gente vai estar finalizando para poder ficar gravado no formato que a gente planejou de 1h30, mas vamos abrir agora imediatamente vamos começar com 5 perguntas, entendeu? Então, quem quer estar conosco aí, trocar uma ideia sobre o legado do Múmia aí com o Fred, vamos tentar botar o irmão de Ope novamente. A gente vai acabar de finalizar essa agora e vamos abrir outra para as perguntas. Firmeza, rapaziada?